Olá pessoal, meu nome é Rodrigo e na aula de hoje a gente vai iniciar os estudos sobre estatística descritiva. Bom, em aulas anteriores nós falamos sobre somatório e produtório, que são ferramentas muito úteis no estudo de estatística, em particular a estatística descritiva. Então, na verdade, o curso de estatística começa hoje. Os itens anteriores são itens aí que nos auxiliam para o estudo da estatística em si. Bom, então vamos iniciar aqui o tópico 3, estatística descritiva. Bom, a estatística serve para quê? Qual que é a utilidade dela? Organizar e resumir dados. Hoje em dia, tanto hoje em dia como há décadas atrás, aí a gente tem muitos dados, muitas informações. E esses grandes dados, muitos números, precisam ser condensados em alguns números menores que representem as informações, a totalidade. Então a gente trabalha no geral com números para resumir informações. E a partir dessas informações a gente pode obter conclusões aí válidas sobre os dados, sobre o que está sendo estudado. A estatística é dividida em duas grandes áreas, a inferência estatística e a estatística descritiva. Na inferência estatística, a gente trabalha com um conjunto de dados e a partir dele a gente consegue tirar conclusões para uma população maior, A gente consegue tirar conclusões de uma população dos quais os dados fazem parte. Enquanto que na estatística descritiva, a gente trabalha com um conjunto de dados e as conclusões são válidas apenas para aqueles dados. Então tem essa diferença. A gente estará estudando nessas próximas aulas a estatística descritiva. Ok? Bom, então iniciando aqui. Na estatística descritiva nós temos as medidas de posição e as medidas de dispersão. Hoje a gente vai começar falando sobre as de posição. Medidas de posição também são chamadas medidas de tendência central. Tem livros que usam essa expressão aqui, tem livros que usam essa outra. No fim das contas é a mesma coisa. Medidas de posição, como o próprio nome diz, são valores que tendem a dar uma ideia para a gente de onde os dados estão posicionados. A gente tem vários números, de forma geral eles estão se posicionando aonde, numa escala aí de valores numéricos. A gente vai estar estudando todas essas medidas de posição aqui, a média, a mediana e a conta. A média, existem várias médias, aritmética, ponderada, geométrica e harmônica, veremos cada uma delas. Hoje nós começaremos aqui com a média aritmética e a ponderada. Bom, média aritmética é uma medida de tendência central e a gente vai ver que a gente obtém a média aritmética por meio de um cálculo que nos dá uma ideia de onde os dados estão posicionados. A expressão da média aritmética é essa daqui. A média aritmética ela tem essa notação aqui, x barra, onde a gente vai estar considerando x1, x2, xn valores de uma determinada variável x, os mesmos x1, x2 que a gente já estava estudando lá em somatório e produtório. A gente vai estar trabalhando com uma variável x, que possui várias realizações, vários valores, e a média aritmética, representado por x barra, vai ser dado pela soma das observações dividido pela quantidade de observações. E notem o seguinte, essa soma de observações ela pode ser condensada numa notação menor, que é a notação do somatório. Vamos ver aqui um exemplo de média aritmética. Vamos obter a média desses dois conjuntos aqui, de variáveis que estamos chamando de x. Então, na letra A, a média desses valores aqui é a soma deles, dividido por 5. Nós temos 5 valores. Então,
é bem simples, né? Somamos todos eles e dividimos pela quantidade de valores. 300 sobre 5, que vai dar 60. Vamos agora obter a média aritmética do segundo conjunto. Mesma situação também, né? Agora temos 8 valores aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos somá-los e dividir por 8. Aí a soma deles. O numerador ali vai dar 500, que dividido por 8 dá 62,5. Então, bem simples a definição da média aritmética, né? Bom, vamos ver aqui alguns detalhes ainda envolvendo a média aritmética. A gente tem N observações, N valores, né, da variável x, dos quais F1 são iguais a x1. Esse F1 aqui quer dizer a frequência. Vamos supor que a gente tem uma quantidade F de valores que é igual a x1. F2 iguais a x2, Fk são iguais a xk. Vamos voltar um slide aqui atrás para entender o que seria esses Fs aqui, ó. É frequência dos valores. Voltando aqui num slide para trás, se a gente for olhar aqui na letra B, o 50 aparece uma vez, o 70 aparece 3 vezes, o 45 uma vez, 60 duas vezes, 75 uma vez. Então essas que seriam as frequências, temos valores que estão se repetindo, né? Essa é a ideia daquele F do slide seguinte, né? Vamos voltar ali para o slide 16. Então, quantidade de vezes, né, que um valor aparece, a média aritmética dos valores pode ser expressa por essa expressão aqui, ó, onde a gente coloca explicitamente as frequências das observações. E a quantidade de elementos se equivale à soma das frequências. E aqui a gente tem um numerador, pode ser compactado nessa notação do somatório, FI, XI, bota aqui todo mundo aqui, né? Cada parcela aqui é um produto. E embaixo a gente também pode condensar numa notação do somatório. A gente tem aqui o somatório de FI e variando de 1 até K. Então vamos voltar nesse exemplo B, que nós já citamos anteriormente, e vamos ver ele sobre esse ponto de vista. No exemplo 1, na letra B, a gente tinha esses valores aqui, onde o 70 apareceu 3 vezes, o 60 2 vezes e os demais apareceram somente uma vez. Percebam que, se a gente for levar em consideração esse aspecto, né, esse ponto de vista para calcular a média aritmética, então vamos por aqui, ó, para essa expressão. A gente tem aqui, ó, 1 vezes 50, 50 que apareceu uma vez, mais 3 vezes 70, mais 1 vezes 45, 2 vezes 60, mais 1 vezes 75. E aqui a gente tem a soma das frequências. 1 mais 3 mais 2 mais 1 mais 1. E embaixo aqui vai dar 8. E fazendo aqui essa soma de produtos, né, vamos chegar nos mesmos resultados do item lá da letra B, 62,5. Então repare que se a gente trabalha dessa forma, né, a gente consegue resumir a apresentação dos dados. Lá no slide anterior eu escrevi o 70 3 vezes e o 60 2 vezes. Muitas vezes é prático a gente simplesmente dizer quantas vezes um determinado número se repete. Se a gente tivesse um conjunto de dados onde o 70 aparecesse 300 vezes, melhor escrever aqui um FI 300 aqui do que ter que escrever 300 vezes o número 70 no conjunto. Outro detalhe importante é esse daqui, ó. Nota que dessa vez aqui eu trabalhei com uma constante K. K representa o número de valores agrupados. Aqui em amarelinho, né? E nesse exemplo foram 5. Nosso K foi igual a 5. Todas as nossas informações, né, a gente conseguiu agrupar em 5 grupos. Ao passo que o N
que nós estamos utilizando aí frequentemente, é o número total de termos. Para esse exemplo foram 8 termos, né? N é o número de observações. Um detalhe aí para não passar despercebido. Vamos agora à média ponderada. Se a gente quer calcular a média ponderada de um conjunto de dados, a gente vai estar trabalhando com a frequência que a gente acabou de estudar no slide anterior. A frequência representa o peso de um valor da variável. Vamos já ver um exemplo aqui para ilustrar essa situação. Um estudante obteve as seguintes notas na prova de estatística. Então, o estudante aí passou por 4 provas, teve aí as suas notas, e notem que as provas tiveram pesos diferentes. Provas 1 e 2 com peso 1, 2 e 4 as provas seguintes. Vamos calcular a média ponderada do aluno. Como calcular a média ponderada? Vai ser igual no slide anterior. Isso daqui eu não vou nem resolver, eu já estou deixando como exercício para vocês. Vocês vão considerar aqui o peso das notas como sendo a frequência que nós vimos no slide anterior. Então faz os produtos aqui, soma e divide pela soma dos pesos. Tudo bem? E outra pergunta aí para vocês pensarem. O aluno obteve suas melhores notas. Um fato aqui primeiro, né? Percebam que o aluno obteve as melhores notas dele nas provas de maiores peso. Isso foi bom ou ruim para ele? Isso ajudou ou não? Comparem para ver qual seria a nota dele se todas as provas tivessem peso 1. Aí vocês vão poder ver, né, se ele foi favorecido ou não com esses pesos aqui. Ok? Estou deixando aqui rapidinho as respostas aí, né, para vocês conferirem depois de resolverem o problema. E uma observação final sobre a média ponderada é o seguinte, ó, uma observação envolvendo a média ponderada e a média aritmética. A média aritmética ela é um caso particular da média ponderada, onde todas as observações possuem peso 1. Vocês podem notar que aqui a gente tem um estudo de média ponderada. Quando todo mundo tem peso 1, a média ponderada se torna uma média aritmética. A média aritmética é um caso particular da média ponderada. Pessoal, para deixar o final da aula mais interessante, vamos lá para o LibreOffice, onde a gente vai estar obtendo as médias do exemplo 1 numa planilha eletrônica. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui no LibreOffice. Vamos em planilha. Temos aqui uma planilha onde a gente vai poder inserir dados e realizar alguns cálculos. Começar dando melhor aqui no zoom. Vou escrever aqui. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo 1, letra A. Vou listar a variável x. Nossa. Centralizar aqui. Os nossos valores foram 50, 45, 60 e 75. Ok? E vamos obter a média aritmética deles aqui no LibreOffice. Aqui, média. Centralizar aqui. Alinhar à direita. Vai ficar mais bonito. E vamos então calcular a média. Bom, primeiramente eu escolho em qual cédula eu quero que o resultado apareça. Posso escolher qualquer cédula. Vamos escolher esse daqui. Primeiramente eu vou apertar a tecla de igual. Vou digitar média, um acento. Abre parênteses. Pega a média desses dados aqui. Vai começar aqui no 50.
Notem que o 50 está na posição B5. De B5 até o B9. Fecho parênteses. Notação de 2 pontos representa intervalo aqui na planilha. Ou seja, eu vou tirar a média dos valores que estão entre o B5 até o B9. Vou apertar a tecla Enter. Aí, calculou a média para a gente. Vamos ver aqui com um exemplo 1B. Bom, uma maneira de resolver o exemplo 1B é a forma análoga que a gente fez aqui. A gente pode listar todos os valores, né? Repetindo, né, aqueles que se repetem, e no final calcular a média. Eu vou resolver da forma que envolve as frequências. O segundo modo que nós estudamos. Então, vou criar aqui a coluna do F, que é a frequência, e a coluna dos dados. Então, nós temos aqui, os dados foram os mesmos do exemplo 1A, né? 50, 70, 5. E temos as frequências. O 50 apareceu uma vez, 73, 1, 2. Então a gente vai calcular a média agora desse conjunto. Média aqui de novo. A linha aqui, melhorar. Então vamos lembrar que quando a gente trabalha com frequências, a média então é quem? No numerador a gente tem uma soma de produtos. Vamos voltar no slide que a gente falou disso. Aqui, ó. Quando a gente tem frequências, no numerador aqui, para obter a média, a gente vai ter uma soma de produtos. F1 vezes x1 mais F2 vezes x2 até o FK vezes xk. Vamos então, primeiramente, criar esses produtinhos que estão aparecendo no numerador. Vamos lá. Eu vou até escrever aqui a coluna dos produtos. Então, eu vou colocar nesta cédula esse produto aqui, 1 vezes 50. Vou escrever de forma genérica aqui, né? O 1 é o termo que está na posição B5, igual B5 vezes o 50 que está na posição E5. E5. Notem o seguinte, ó, o vezes, na planilha eletrônica, a gente usa o asterisco. Ok? Vou apertar Enter. 50. De fato, né? 50 vezes 1 é o 50. Próxima cédula aqui. A gente quer o produto desses dois termos aqui, ó. O 3, que está na posição B6. Ok. Começamos, sempre quando a gente vai fazer uma função, a gente começa com igual. Tecla igual, a gente digita. Então vai entrar o D6 vezes o E6. Aperto Enter. 210. É até interessante, quando a gente clica aqui na cédula do 210, se a gente for olhar aqui em cima, a gente vê o que esse 210 representa. Ele está pegando o produto dos valores aqui que está nas posições B6 e E6. Quando eu clico aqui no 50, aqui a gente tem as informações do que a cédula representa. Mesmo procedimento a gente vai fazer aqui. Que a gente quer o produto desses dois. E aqui também. E aqui também. Aí vocês podem me perguntar, poxa, professor, vou ter que fazer essa fórmula aqui para cada uma das cédulas? Não. Tem uma maneira mais fácil para a gente fazer isso. Já digitei aqui 2 vezes, né? Já fiz o essencial. O computador aqui ele consegue entender o que a gente quer fazer, né? A gente quer repetir essa operação para as linhas de baixo. O que eu posso fazer? Tanto aqui no 50 ou no 210. Reparem esse quadradinho preto que está bem debaixo do retângulo. Eu vou aqui nele, notem que o mouse até já muda o símbolo. Quando ele está com essa cruzinha aqui, eu seguro, arrasto até onde nos convém, né? Pronto. Ele automaticamente já fez a mesma operação para os termos de baixo.
O 45 é o D7 E7. O 120 é o 2 vezes 60. O 75 aqui é o 1 vezes 75. Beleza, então esses são os produtos que a gente trabalhou aqui, ó. Esses produtinhos, né? Nós acabamos de fazer eles. E para a gente fazer então a nossa média, o resultado final vai ser quem? Vai ser a soma desses termos. Vou escrever aqui, a soma é a função. Digito igual primeiro, soma, abro parênteses, soma desses termos. Então vai de G, vai do G5 até o último termo aqui, que é o G9. Fecha parênteses. Dividido, agora é a parte de baixo da fórmula. Na parte de baixo da fórmula está quem? A soma das frequências. A frequência aqui, ó, é a soma desses termos aqui, ó. Então vamos escrever soma do D5. Opa. Posso voltar aqui no backspace, né? Aquele D5 até o D9. Fecha parênteses. 62,5. Ok? Então, um detalhe que essa parte de baixo aqui a fórmula toda está aqui, né? É o numerador dividido pelo denominador. Esse denominador, vamos voltar na fórmula lá da aula. Olha ele aqui, ó. Soma das frequências. E aqui eu estou escrevendo em forma de somatório. Então, aí fizemos a média ponderada. Nós fizemos a média envolvendo frequências, né, que pode ser interpretada como uma média ponderada, né, onde aqui estão os pesos. Aí qual que é o interessante, o que é o mais interessante da planilha? Que a gente pode variar agora os valores que os resultados se atualizam instantaneamente. Aqui, por exemplo, a gente tem esse conjunto de dados. Se ao invés do 50 eu colocar um 100 aqui, opa, rapidamente mudou a média aqui pra gente, ó. 70 agora a média desse conjunto. Vamos colocar um 80 aqui. Mudou de novo. A média desse conjunto de dados é 66. E por aí vai. Vamos voltar com 50, que era o original. Aqui também posso mudar à vontade. Posso colocar aqui, ao invés da frequência 1, colocar aqui uma frequência 7. Aí a nova média. Deu até um valor não inteiro, né? Posso mudar aqui também as notas, né? Ao invés do 70, eu vou colocar um 90. Agora, a média deu outro valor inteiro, 70. Então, dá para ver a funcionalidade disso. E um detalhe, né? Que se eu colocar peso 1 aqui para todo mundo, o que vai acontecer? A gente vai cair no exemplo 1A. Afinal de contas, né, que o exemplo 1A a gente tem a média desses termos aqui. Está subentendido que cada termo aparece uma vez. E é exatamente o que a gente fez aqui, né? Temos os termos, cada um aparecendo uma vez. Caímos numa média aritmética simples. Beleza? E vamos voltar aqui, né? Originalmente estava 3 e 2 aqui. Aí vocês já devem ter percebido o seguinte, né? Às vezes a média não dá valor inteiro, né? Ou valor que fecha numa casa decimal única. Vamos mudar aqui, ó. Alguns casos aqui que a gente já viu, né? 91. Aqui, quando a gente põe 91 aqui, a média está dando com 3 casas decimais. Vamos supor que essa variação de casas decimais não está bom para a gente. A gente quer fixar. Vamos trabalhar com no máximo 2 casas decimais. Aí a planilha eletrônica arredonda para a gente o resultado final em 2 casas decimais. Por exemplo, esse valor aqui arredondado em 2 casas decimais é 70,38. Né? Então, como que a gente pode fazer isso?
Estou aqui na cédula nossa de interesse. Eu levo aqui, né, cédula de interesse, clico com o botão direito do mouse, vou em formatar células. Então tá aqui, a cédula já está reconhecida como um número. Eu vou aqui em casas decimais. Quero 2 casas decimais. Aí, ó, já arredondou, 70,38. Aí agora ele só vai informar os resultados para a gente com 2 casas decimais. Igual aqui era 70. Aqui, ó, ele colocou 62,50. Antes estava 62,5, mas como eu programei para ter 2 casas decimais, o zero entrou aqui também. Ok? Então é isso, pessoal. Sugiro que vocês também tentem fazer no Excel o outro exercício que eu deixei para vocês, né, no último slide da aula, que foi aqui o do aluno. Tentem fazer no Excel também obter a média do aluno nas provas. E por hora é isso. Então, bons estudos aí para vocês e até a próxima.